Boa noite, igreja. Boa noite. A gente vai aprendendo, né? Quero desejar boas-vindas a você que chegou no horário para louvarmos o nosso Deus. E assim como você está, vamos orar? Querido Deus, estamos aqui para mais um dia louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos, Senhor, que nos ajude a cantar conforme a Tua vontade. Pedimos que use, Senhor, a nossa voz. Use, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nesse momento possamos nos conectar somente contigo. É isso que pedimos e desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Maior que Tudo para iniciar o louvor dessa noite. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim,
Se você acredita nesse milagre, nesse sacrifício, diga amém. 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 Louvado seja Deus. Poder cantar do sacrifício de Jesus por nós na cruz é maravilhoso. E nesse momento nós vamos cantar um hino que se chama Meu Pastor. É um corinho muito conhecido e nós vamos nesse momento sentir Jesus perto de nós. Nesse momento nós lembramos o sacrifício e agora nós podemos cantar e lembrar o quanto esse Jesus é maravilhoso e poderoso e pode estar aí, nesse momento, sentado do teu lado enquanto você canta. Vamos lá? Meu pastor. Agora eu quero te convidar a ficar de pé e juntos nós vamos louvar cantando Porque Ele Vive. Esse é o motivo pelo qual
Jesus hoje está vivo para que eu e você tenhamos viva a esperança de que Ele vai voltar. E em breve Ele vai voltar. Vamos cantar juntos 471, porque Ele vive. Vamos curvar as nossas frontes para termos uma palavra com Deus. Senhor, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais uma noite aqui em Tua Santa Casa de Oração. Obrigada porque hoje é o 6º dia dessa semana de oração tão abençoado, Pai. Que as palavras que o pastor Felipe for proferir nessa noite possa acrescentar ainda mais nessa semana tão enriquecedora, Pai. Seja com cada um de nós aqui e com a mensagem que vai ter agora. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Já estamos quase nos 80% da semana, chegando no sábado. Só que hoje, quem veio para o sorteio não vai ser só um brinde. Hoje a gente tem 3 brindes, então teremos 3 ganhadores. Se você ainda não ganhou, persevere que vai ganhar. Hoje o tema é sexualidade. Por tema ser sexualidade, a gente separou 2 livros. Cartas a Jovens Namorados, Ellen White, um livro muito bom, para quem namora, para quem é casado, livro muito bom. Nem tudo que cai na rede é peixe. Só que, além desses 2 livros que falam sobre relacionamentos e sexualidade, existe também a Bíblia que o pastor prometeu. Olha. Você já abriu? Quem quiser dar uma olhada, ele já abriu uma Bíblia ali para sortear. E aí eu vou combinar com vocês o seguinte. Eu vou sortear uma e amanhã a gente sorteia outra. Combinado? Então, vamos ter amanhã 2 brindes. Bora lá, do 51 até o 100. Ó. Ah, é que eu dei um ali atrás. 51 ao 100. Vamos ver quem serão os sortudos ou as sortudas. 76. Olha. Eu vou dar para você escolher, mas eu acho que eu sei qual que você vai querer. Ouviu? Amém. Profetizo, recebo. Próximo. O último é o 700. Alex, de novo? Ah, então vem. Mas você já ganhou sorteio, não já? Qual que você vai dar para a Lana? Parabéns. O próximo, quem será o sortudo? 55. Quem chegou cedo vai levar. Quem chegou cedo? 55. Foram os meninos lá de cima, não? Ah, o seu Delgardes? Nossa, tá bom. Cartas a Jovens Namorados pro seu Delgardes, gente. Sucesso! Ele vai rir. Muito bom, muito bom. Gostaria de chamar o pastor Felipe. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade. E falar sobre sexualidade é um tema polêmico. Se raiva foi polêmico, imagina sexualidade. Verdade, tem que tomar cuidado com alguns termos que vai falar. Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado, Dijane. Valeu, Dijane. Hoje vai ter que ser um culto family friend, né? E aí, galera, boa noite, tudo bom? Olha, gente, estou muito feliz de estar novamente com vocês. Quando a Dijane falou aqui na frente que já está na reta final, até, meu Deus, realmente, a semana já está acabando. E deu até uma tristeza, porque é bom, assim, eu sei que é cansado demais o dia, a gente começa cedo. Hoje mesmo eu falei, não, Deus, tem que passar em casa, tomar um banho para a igreja, porque, assim, para dar uma rejuvenescida, né, recarregar a força. Mas tem sido muito bom estar com vocês, aprendendo a palavra de Deus, repartindo. E espero que Deus abençoe muito o tema dessa noite. Cadê a Bíblia de vocês? Está com a lei? Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus para mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Coloca junto do coração. Senhor, te agradecemos porque estamos na sua casa mais uma noite. Ontem nós falamos sobre a preguiça, sobre o tédio, sobre a indiferença. E, Pai, eu sei que na nossa sociedade que acaba tendo tanta informação e dando de ombros para tanta coisa importante, é comum, eu não vou nem usar o termo preguiça, porque eu sei que quem está aqui, quem está vindo durante a semana de oração, é alguém que está com fome e sede de algo mais. Mas o tédio, a indiferença, a lassidão, Senhor, por favor, nos proteja disso. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos realmente essa fraqueza. Mas temos o que a Bíblia diz que nós temos. Temos o Espírito Santo habitando em nós.
e por isso podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. Podemos te buscar e te achar quando nós te buscarmos de todo o coração. É o que nós te rogamos, pedindo que o Espírito Santo venha estar conosco, nos abençoando agora que vamos falar sobre o propósito de Deus sobre a sexualidade. Nos ajude a vencer a libertinagem. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Foi até bom falar ontem sobre procrastinação. Hoje já marquei um endócrino, estava procrastinando já um tempão e no médico. Então, pelo menos para mim, a semana estou botando em prática algumas coisas que a gente vai falando, né? Só nisso aí já está valendo a pena. Ontem estava conversando com o Marcão. Cadê o Marcão? Está aí, né? E aí, Marcão, bom te rever. E aí, Marcão falou, pastor, olha, o termo luxúria, ele é um termo muito ligado com a ideia de luxo, né? E parece que a gente está querendo barrar a riqueza e tal. E aí a gente ficou conversando ali, eu tentei ainda defender o termo luxúria, mas eu fui pensando, né, voltando para casa, falei, realmente, né, a ideia de, ainda mais quando a gente pega o inglês, luxúria é ligado à riqueza. E eu pensei, bom, já não dá para mudar mais o título da rede social, mas quem sabe libertinagem, né, entraria mais, né, ou, eu não sei, na falta de um termo mais apropriado, uma visão distorcida da sexualidade. Porque se a gente fosse pensar, sensualidade é pecado? Não. É importante a esposa, ela se sentir desejada pelo marido. Há um espaço para a sensualidade dentro da vida a dois. Sexualidade é pecado? Também não. Eu me lembro quando era solteiro, estava noivo da minha esposa, e quem me casou foi um professor meu, que eu assim, admirava muito ele, falecido já, pastor Luiz Nunes. E eu fui procurar ele uma vez, eu estava desesperado, eu estava com 20 anos de idade, os nervos à flor da pele. Eu falei, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque o bicho está pegando, é muito fogo. E aí ele falou o seguinte, o que você quer que eu ore por você? Pede para Deus tirar isso dentro de mim, não é possível. Ele falou assim, não vou orar por isso. Aí eu tomei um susto, eu falei, por quê? Eu não posso pedir para Deus tirar o fogo de dentro de você, porque foi Ele que colocou. Quem colocou o desejo sexual, quem criou a sexualidade, foi Deus. Só que você tem que o quê? Canalizar para o bem. Usar para o bem. Domínio próprio. E aí naquele dia eu fui, sabe, para casa pensativo. E aí realmente, se a gente for para pensar aqui em todos os pecados capitais que a gente está falando durante a semana, o problema de todos eles é o excesso. Porque, vamos lá, o orgulho é pecado. Só que a gente tem que ter um amor próprio. O amor próprio, quando ele sai do controle, ele vira o quê? Orgulho. Quando a gente pensa na ira, a ira controlada, indignação, ok. Quando ela sai do controle, o ódio. Quando você pensa na inveja, a gente vai ficar... não, acho que a inveja não tem como defender. Então, assim, quando a gente pensa em algumas coisas, a glutonaria que a gente vai falar amanhã, comer é bom. A fome foi Deus que colocou. O problema é o quê? O excesso, a falta de controle, ganância e tudo mais. Então, assim, eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus em Cantares de Salomão, que vai ser o ponto de partida da gente hoje. O que a Bíblia fala sobre a sexualidade desordenada, a libertinagem. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 2 em diante. Você encontrou aí? Posso ler? Diz o seguinte que é a palavra de Deus. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como um perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. E aí a esposa diz aqui, eu sou morena e bonita,
ó filhas de Jerusalém. Até aqui a palavra de Deus. Eu vou pedir pessoal da mídia, se puder espelhar aqui para mim, que aí está aqui o cronômetro aqui, a gente vai, para mim fica mais fácil acompanhar, dando uma olhada aqui na tela, na TV. Eu gosto muito de fazer casamento. Eu não sei se vocês gostam de participar ou gostam de serem casados, né? Tem gente que às vezes não gosta, né? Casou, não queria e tal. Mas assim, gente, casamento é uma coisa boa demais, é um dia especial. Essa foto aqui é de um casal que eu tive o privilégio de celebrar a união deles dois. Elisângela foi minha secretária de departamento lá no Rio de Janeiro, na Rio Fluminense. E tanto ela quanto seu esposo Felipe foram criados numa comunidade bem carente. Eles eram muito pobres quando eles começaram o relacionamento e eles tiveram que vender trufas e bombons na praia todos os domingos, cara, tipo, por vários meses, até juntar o valor das alianças. Ela ganhou uma bolsa de estudos, formou em pedagogia na FAD Minas, ele terminou teologia no IAN, hoje ambos são casados, trabalham na Associação Rio Fluminense, ele é pastor distrital, e eu fiz casamento deles em 2020, naquela doideira toda que foi a pandemia, dezembro, um medo danado, e vamos embora, e como é que você tira uma foto sem máscara, e com máscara, aquela coisa toda. E aí, quando eu faço casamento, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu, quando vou pregar, eu sei que pastor é difícil de pregar rápido, né, em 20 minutos e tal. Só que casamento, a chave vira. Da primeira pessoa que entra até a última que sai, a cerimônia toda leva 50 minutos. Por quê? Eu sei que quem está ali sentado não está prestando atenção em nada, de sermão e nem nada. Eles estão prestando atenção em quê? As mulheres nas roupas. Os homens estão prestando atenção de como é que vai ser a comida, né? Se for solteiro, na madrinha que está ali de bobeira, né? E tal, e aquela coisa toda. Os padrinhos e madrinhas também para lá de Bagdá. Os noivos só pensam em terminar tudo, né? Como diz o pessoal, só pensam naquilo. E aí, gente, eu vou ficar lá enrolando o povo para quê? Um sermão de 1 hora? 10, 15 minutos e vão embora, e vão viver a vida. E aí, quando termina ali a cerimônia e aquela coisa toda, normalmente eu fico olhando ali para as mesas, para a festa, e eu fico pensando, gente, qual é a diferença entre a perspectiva cristã da sexualidade e qual é a diferença entre a perspectiva mundana sobre sexo? A diferença a gente começa no livro que a gente leu, Cantares de Salomão. Durante séculos, Cantares de Salomão foi entendido como uma alegoria entre Cristo e o seu povo, entre Jeová e seu povo. E nós temos vários comentários de até 100 anos atrás, até mais recente, que interpretam de uma forma alegórica esse livro, dizendo que aqui temos uma referência sobre como Deus quer se relacionar com você que o segue. Só que, gente, não é esse o sentido primário, em nenhum momento isso passa aqui no livro. Quando você pega Cantares de Salomão, por exemplo, na cultura judaica, menores de idade não podem ler Cantares de Salomão. Se fosse uma coisa de casais, eu até pegaria todos os detalhes bem explícitos que a gente tem em Cantares de Salomão. Referências bem eróticas que a gente vê no livro, que está no hebraico bem explícito, e no português os tradutores eles dão uma amenizada para não chocar muito. Mas assim, o livro ele celebra o amor romântico entre um homem e uma mulher, que tem a parte do namoro, que tem a parte da valorização, e por isso até que eu li no início aqui esses versos. Por exemplo, pega comigo aqui, olha, a história aqui, você tem várias interpretações do livro, eu gosto mais dessa. Cantares de Salomão não foi escrito por Salomão, porque, gente, um homem que teve 1000 mulheres, ele não sabe o que é o amor verdadeiro. Era muito comum, quando um rei casava, as pessoas comporem um livro em homenagem a ele, ao casamento. Então, Cantares de Salomão segue muito a literatura egípcia de casamento da época, de quase 3.000 anos atrás. Por isso até que eles se chamam de irmão e irmã, porque os faraós, eles casavam os irmãos com as irmãs para manter a pureza do sangue real.
Então, quem aí já viu Game of Thrones, né, que tem ali os Targaryen casando só entre si, era essa a perspectiva do Egito Antigo. Então, por isso que o tempo todo ele chama meu irmão, minha irmã. Por quê? O enredo do livro é um casal de namorados, de prometidos, de noivos pobres. Ela vai dizer aqui que ela é morena. E ela fala, olha, não presta atenção na minha pele, eu sou morena, é porque eu sou trabalhadora, eu estou pegando o sol sem proteção, então por isso que a minha pele é assim. É uma pessoa muito pobre, ele cuida do próprio rebanho. Gente, quem cuidava do próprio rebanho no tempo bíblico era só o filho sem moral nenhuma ou pobre demais. Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei, Jessé chama todos os filhos que tinham o quê? Nome, honra. O filho mais novo, na cultura antiga, não tinha moral nenhuma. Por isso que Davi não foi nem chamado pelo pai. A função de pastor, gente, hoje parece uma coisa bonita, no tempo bíblico, era a função mais assim, desvalorizada que tinha. Porque os pastores eram vistos como pessoas sem palavra, sem confiança, porque os rebanhos entravam na plantação dos outros. O bicho morria. Quem é que garantia que foi o pastor que não comeu o cordeiro? Certo? Então, assim, os pastores, no tempo bíblico, não podiam nem dar testemunho num tribunal. Por isso que o choque do evangelho é Deus escolher avisar para quem que o filho nasceu. Quem ia acreditar no testemunho de pastores? Ninguém. Então, assim, esse casalzinho, eles se imaginam como rei e rainha, eles se tratam assim, e chega um momento em que querem levar a Sunamita, que é a noiva aqui de Cantares de Salomão, para a corte do rei Salomão. E aí fica aquela coisa, ela vai, não vai, e aí no livro o amor vence. Há um momento do casamento no livro, há um momento da união íntima no livro. Então, assim, quando você vê Cantares de Salomão, é uma coisa bonita. Ela não tem vergonha de dizer que ela quer beijar na boca da pessoa que ela ama e que ela quer ser beijada. Ela fala, o seu amor é melhor que o vinho. Gente, no tempo bíblico, o vinho servia para duas coisas. Ele servia para esterilizar. Era muito perigoso você beber água pura nos tempos antigos. Então, para cada copo de vinho, você botava 3 ou 4 de água. Então, ele servia para dar uma esterilizada, tá certo? E o vinho também servia puro para quando a pessoa estava doente ou ia ser operada, para ela poder o quê? Desconectar. Somente pessoas bárbaras tomavam vinho puro na cultura judaica. Pessoas sem educação. Por isso que a Bíblia condena o quê? O bêbado o tempo todo. Então você diluía um copo em 3, 4 de água. E ela está falando o seguinte, quando eu beijo sua boca, eu esqueço meus problemas. O seu amor me faz sair um pouco da realidade. Aí você vai falar assim, pastor, aí eu não posso comparar o amor da minha esposa hoje com vinho, né? Então compare aí com o Dolly, com o suco de uva da Super Bom, alguma coisa assim do tipo, né? E tal. Ele está pegando o que é de melhor. Não, o Dolly não, né, gente? É um trem ruim demais. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, olha, aqui quando ela fala, leva-me para o seu aposento, ela está ansiando esse momento de intimidade, e ela está se alegrando, o casal se alegra e exulta por causa do amor. E o amor, ele é mais do que o vinho. Ele é uma razão para viver. E olha só a identidade própria. Eu sou morena e sou bonita. Porque, já viu aquela expressão, fulano tem sangue azul. Já viu? É porque os reis antigos, eles não pegavam sol. E a pessoa muito branca, a gente vê o quê? A veia azulada. Ela está falando, eu sou trabalhadora, eu estou aqui toda morena do sol, não é porque eu estou tomando banho de praia na curva da Jurema, mas é porque eu estou no campo, e não me importo, eu sou bonita, e o homem a vê assim porque ele fala, qual a rosa entre o quê? Os espinhos, assim a minha querida. Gente, isso aqui é bonito demais, rapaz. Eu vou parar aqui porque o tempo já está estourando já. Mas isso aqui é belo. E aí, para fechar essa ideia bíblica, a palavra para sexo no hebraico
é uma frase, Requiem Berit, significa renovação da aliança. A ideia da Bíblia é que assim como o seu dia do casamento foi o dia mais bonito, mais especial, a união íntima devia relembrar o casal do dia do casamento. O dia da beleza, da princesa, do príncipe. E é por isso que Cântico dos Cânticos vai dizer: coloca-me como um selo sobre o seu coração, porque o amor, ele é mais forte do que a morte. Ele é uma labareda de fogo acesa por Jeová. Gente, a origem de todo amor, de toda intimidade, de todo o erotismo que aparece em Cantares, no final do livro ele fala, não é filme pornográfico, não é conceito libertino, não, Deus. E aí você agora compara com o que Satanás oferece. Sabe, gente, o problema de Satanás é que a gente acha, pastor, porque olha, o diabo é criativo demais. Conversa fiada. O diabo não é criativo. O diabo não é original. O original é Deus. Deus, ele cria a comida. Deus, ele cria o trabalho. Deus, ele cria a sexualidade. O que o diabo faz? Distorce. Eu não sei se vocês lembram de uma vovozinha lá na Espanha, que ela foi tentar restaurar um quadro de Jesus e borrou o negócio todo, virou um meme o negócio. Gente, o diabo, ele não tem habilidade nenhuma. Quando ele bota a mão dele, ele distorce. E quando a gente pensa na sexualidade, é isso. Vou dar um exemplo. Eu vou emitir aqui o som mais antigo registrado na história. O registro que a gente tem desse som é de quase 5.000 anos atrás, no Oriente Médio. É isso aqui. E aí, já fizeram esse barulho? Já emitiram esse som? Já fizeram para você? Quem é a mulher aí? Já fizeram? Já fizeram isso para você? Você já fez para alguém? Esse som, gente, é o som mais antigo registrado do mundo. Por quê? Esse som, ele era usado pelos pastores no Oriente Médio, há quase 5.000 anos atrás, é o registro dele. Como vocês sabem, as ovelhas, elas confiam a vida ao pastor. E o pastor, ele se comunica com as ovelhas. As ovelhas, diferente dos bois, das galinhas, elas não são criadas para virarem refeição. Elas são criadas para dar lã. Então o pastor, ele tem uma relação de intimidade com as ovelhas, de companheirismo. Elas têm nome, ele se comunica com elas, mas não conversando, é por sons. E normalmente assovios e tudo mais. Esse assovio aqui significa que há predador na área. No Oriente Médio, quando o pastor assovia dessa forma, era para dizer que tinha lobo, leão e urso. Então, olha como milhares de anos passaram, isso entrou no inconsciente coletivo das pessoas. Na nossa cultura, na cultura hispana, na cultura mediterrânea, eu acho que até na cultura americana, eu não lembro, Hudson, lá também se faz isso? Olha como isso se espalhou pelo mundo. Significa o quê? Tem predador na área. O lobo está aí. E o lobo está de olho na Chapeuzinho. Gente, aí você vê, pastor, eu sou predador mesmo. Eu assumi isso aí para todo mundo. É legal, deve ser muito legal ser um predador, né? O ruim é ser a presa. Aqui nós temos aqui um casal de predadores, a leoa e o leão. Eu até achei surpreso uma foto do leão caçando, né? Porque pensa um bicho malandro. É a mulher que trabalha, no caso. E aqui você tem aqui 2 leões indo para o jantar. Essa festa aqui vai ser muito legal, mas vai ser legal para quem? Para o leão. E para a zebra? Aí você entende, cara, quando Satanás, ele cria uma versão dele de sensualidade, é algo que distorce, é algo que alguém perde, é algo que tira do outro. Tanto é, gente, que isso aqui não é revista adventista, gente crente, não. Isso aqui é uma matéria do Telegraph, um jornal britânico, que diz o seguinte: homens realmente veem mulheres seminuas como objetos.
uma pesquisa científica. E a tragédia, quando você pensa na emancipação das mulheres, que aí você vê a história dos movimentos feministas no início, que tinham lutas válidas ali, de sufrágio, da mulher ganhar o mesmo salário que o homem, redução de jornada, um monte de coisa. O ápice do movimento de emancipação das mulheres termina na mulher virando objeto, como era no passado. Gente, isso aqui é ilógico. Porque essa coisa de ver o outro como objeto é a essência da sensualidade mundana, da sensualidade pecaminosa. Ou quem aqui não lembra a história aqui do rei Davi? A Bíblia fala que Davi dormiu até mais tarde, havia uma guerra, e os israelitas pediram, queremos um rei para lutar nossas guerras. Davi foi escolhido porque ele era um bom guerreiro. E quando o povo foi para a guerra, ele resolveu ficar o quê? No palácio, comendo, bebendo e dormindo até tarde. E a Bíblia fala que um dia ele se levantou já de tarde, e ele foi andar no terraço do palácio, ele viu o quê? Batseba, uma mulher que estava ali tomando seu banho, e o palácio mais alto, ele viu, desejou, e mandou levar aquela mulher para o aposento dele. Gente, a gente lê essa história, mas eu queria ensinar uma coisa para vocês. Em literatura hebraica, tem coisas que são tão vergonhosas, que quanto menos você fala, melhor. Por exemplo, a filha de Jefté, já viram aquela história? Ela foi sacrificada. O pai a sacrificou, achando que ia honrar Jeová, porque ele estava cheio de ideias pagãs ali. Aí você tem agora a Bíblia dizendo que um rei, e qual era o poder que um rei tinha no tempo bíblico? De vida e de morte. Ele manda soldados ir na casa de Batseba, que estava vulnerável sozinha. O marido estava onde? Lutando. O rei te chama para o aposento dele. A gente pode dizer que não foi um estupro, nas palavras de hoje, como acontece na rua, mas pelo amor de Deus, é estupro. É um sexo forçado. A pessoa não tem uma opção de dizer não. Ah, pastor, mas depois casou. E quantas coisas na história a gente tem que é assim? E isso, gente, a narrativa hebraica, ela se vê tão constrangida nessa história. Gente, se fosse uma coisa consensual, Deus ia ficar tão irado de o filho morrer, de ele amaldiçoar a casa de Davi, de falar, olha, você tinha várias ovelhas e você foi lá o quê? E tomou, é uma palavra hebraica para tomar o quê? Na violência. Tanto é que na rebelião de Absalão, Aitofel, aí agora pode me fugir a memória, se ele era, se eu não me engano, avô, Aitofel, o conselheiro do Absalão, que falou, Absalão vai lá e abusa de todas as esposas do rei Davi, no terraço do palácio para todo mundo ver, ele era avô de Batseba. Qual o resultado de quando a gente dá rédea? Está vendo quanta tragédia, quanta tristeza. E aí está o grande perigo que a gente tem. A sexualidade é um presente. A Bíblia encara como um presente, algo que você dá para alguém que você escolheu confiar, que você escolheu amar, que você escolheu ter uma vida, que você escolheu ser um só. Quando a gente pensa, gente, na questão do sexo, na perspectiva bíblica, ele é tão profundo, que ele aparece justamente no momento que Deus fala o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é muito normal a gente falar, nós somos a imagem de Deus, que a gente tem mão, a gente tem pé e olho, não sei o quê. Só que a Bíblia fala que Deus é espírito. Espírito, gente, não tem corpo. O espírito não é preso a tempo e espaço. No momento que Deus fala, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, ele coloca ali questão de domínio, de governo. Gente, eu queria que você pensasse, vamos lá, vamos sair um pouquinho até da caixa criacionista que todos nós somos e vamos pensar no evolucionismo.
Sabe qual é a diferença que o evolucionismo fala do ser humano para os outros animais? Capacidade de comunicação que leva a trabalhar em equipe. É isso que para eles fez a diferença para o Homo sapiens dominar o mundo. É isso que a Bíblia está dizendo em Gênesis, que faz o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Isso é algo diferente. E aí ele fala, a imagem e semelhança de Deus passa também por um homem deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa e os dois viram o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 que são um. No momento da intimidade da vida a 2, é o momento que a gente mais se aproxima da experiência da Santíssima Trindade, porque é quando a gente tem um só coração e é quando a gente pode gerar vida, coisa que Satanás não pode fazer. E aí, como é que isso é vendido? Aí você entende, gente, por que a sexualidade é a área da vida que Satanás joga mais pesado. Porque aquilo que era para ser algo, um ápice da experiência humana, a nossa sociedade ensina que amor tem que ter sexo. E que você pode fazer sexo sem amor. Olha que coisa louca. Sexualidade virou uma laranja, em que você descasca, você chega na intimidade da pessoa, você usa e joga fora. E aí agora a gente tem toda uma sociedade viciada na sensualidade, em que a gente tem um potencial ainda pior quando a gente pensa nos tempos bíblicos, que é a questão da pornografia. A pornografia, ela é antiga. Rapaz, aqui com transmissão e com criança não dava, mas, por exemplo, uma vez no Altes Museu em Berlim, eu vi uma exposição sobre como eram os cultos pagãos do Oriente Médio. Gente, a quantidade de amuletos, de ídolos fálicos, baseados em órgãos sexuais e apelando para o sexo o tempo todo, não está no gibi. Então, você tem a pornografia já nos tempos antigos. Só que era desenho, era 2D. Hoje é o quê? Hoje, você pode consumir pornografia, se você quiser, for uma pessoa muito ímpia, dentro de uma igreja. Basta ter o quê? Celular e internet. A idade média de consumo da pornografia pela primeira vez hoje é de 11 anos de idade. De cada 3 pessoas que consomem pornografia, uma é mulher, 2 são homens. Qual o problema da pornografia? Ela cria um ciclo do vício na mente do ser humano de prazer, dependência e tolerância, equivalente ao das drogas. E a abstinência dela causa suor, inquietação e agitação. E o cérebro de alguém que está viciado em pornografia, gente, é a mesma forma de um viciado em substâncias químicas. Você recompensa o prazer, desejando sensações cada vez mais intensas. Então você começa vendo ali pornografia de um homem com uma mulher, e aquilo já não satisfaz mais, tem que ter coisas mais abusivas, coisas mais que gerem uma sensação mais forte. E aí agora a mente do camarada fica toda distorcida. E esse prazer virtual, que mexe muito com o ser humano, ele sabota o relacionamento real. Por quê? Basta você mesmo, para você ter prazer. E na vida real você precisa do quê? Do outro. E quando você pensa no homem e numa mulher, os tempos são diferentes. Exige entrega, exige dedicação, é algo que começa antes. Você não chega à noite em casa querendo ter intimidade. Tem que ser construído, sabe, toda uma forma de carinho, de comunicação, de estímulos durante o dia. E aí sabe o que acontece? Como pastor de jovens, quantas vezes sou chamado para aconselhar alguém? Gente com 2 anos de casado, gente bonita, gente jovem. E a mulher fala, pastor, conversa com meu marido não tem mais interesse. A libido dele foi embora. Eu falo, é mesmo, filha, foi embora? Mas como é que um homem com 25 anos de idade está sem vitamina D? Está sem, sabe, as vitaminas que fazem o corpo. Não é vitamina.
Aí eu chamo o cara para conversar. Gente, eu sou muito de boa, mas quando tem que confrontar algumas pessoas, eu vou logo direto. Terapia de choque. Aí ele senta, pastor, como é que... Ei, para de conversa. Por que você está aí trocando sua esposa por vídeo pornô? Aí toma um susto. Aí baixa a cabeça. Não me vem conversar que é trabalho. Sua esposa conversou comigo. E aí o cara começa a chorar. Ele começa a falar, pastor, realmente assim e tal. Perdi o gosto da vida real. E como a gente falou ontem da preguiça, gente, a tendência da gente é o tédio, é a indiferença. Aí olha a sociedade que a gente tem. Nudes, pelo amor de Deus, fala aí para quem é adolescente, jovem, até para quem já é velho, marido e mulher, não cai nessa bobagem. Eu estou com 18 anos de casado, nunca vou pedir nada de nude para minha esposa, e nem ela para mim. Sabe por quê? Gente, seu celular hoje está na sua mão. Você está voltando para a igreja e você é roubado. O que acontece com a intimidade sua e da sua família? Alguém hackeia a sua conta do Google Fotos ou da Apple, e aí? Então assim, manda uma foto, não precisa, você já tem o real. Você já tem a vida como ela é, a vida 2. E eu falo também para a galerinha aí, adolescente, eu sei que tem criança aqui, se alguém pedir uma foto de vocês pelado, sai fora, é demônio. Vai falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Não fique de conversa fiada com gente não. E isso, gente, a gente como pai e mãe, tem que conversar com esse pequeno mesmo. Porque hoje o que a gente mais tem é o quê? Uma geração de gente pervertida. A isso mexe pedofilia, vários tipos de violência. E aí, esse erotismo todo que a gente vê na nossa sociedade descontrolada, em que para vender tem que se erotizar, sensualizar, mostra a sociedade decadente que a gente vive. Essa é a primeira propaganda sensual dos Estados Unidos. 1971, a National Airlines fez uma propaganda com uma comissária de bordo. Aqui boa parte manja inglês, né? O que está escrito ali? Eu sou Cheryl, vou em mim. Não é isso aí? Rapaz, a mulherada ligou reclamando, mas houve um aumento de 23% do número de passageiros. E aí abriu-se a caixa de Pandora do marketing. Eu vou passar aqui uma foto mais rápido, mas olha só, venda de carro. Você não sabe se é o carro ou se é a mulher que está sendo vendida. Aí você entra na coisa da distorção. As pessoas viram coisas. Não é mais a imagem de Deus que você busca, mas uma satisfação somente. E aí, gente, aquela pirâmide que a gente tem de necessidades básicas e tal. Esqueci agora o nome do psicólogo Maslow, a pirâmide de Maslow. A gente faz agora com que a gente pega... Onde que a gente botaria aqui a sexualidade? A nossa sociedade bota onde? Necessidades básicas. Só que deixa eu te falar. Uma pessoa se perdeu na floresta. Saiu da mata 7 dias sem comer e nem beber água. Ela achou um mercadinho, entrou, comeu, bebeu, não tinha dinheiro, roubou. E foi levada para a cadeia, porque ela roubou. Você faz parte do júri. Você bota na cadeia alguém que comeu e bebeu para satisfazer a necessidade básica? Quem aqui botaria na cadeia alguém assim? Por que não? Necessidade básica, dá para se entender, dá para se atenuar. Aí você tem um homem que está há muito tempo sem ter intimidade sexual com alguém. Ele encontra uma mulher disponível. E ele vai lá e toma e satisfaz a necessidade. E aí? É a mesma coisa que roubar água e roubar comida? Gente, só um louco diria que sim. Então não dá para a gente botar a sexualidade na base da pirâmide. Não é uma necessidade básica. Por quê? Aí um homem aí, que foi celibatário, foi pleno e foi feliz.
Gente, ai pastor, eu não sei, eu não consigo imaginar uma vida sem intimidade sexual. Esse aqui viveu bem. Ah, mas pastor, a Bíblia fala... Gente, eu sei que vocês querem casar, a Bíblia manda a gente casar, é bom. Só que segura a onda, filho. Segura a onda, filha. Calma, você não vai morrer por isso não. Vai chegar seu tempo. Só que se a gente deixa a sociedade com toda aquela lavagem cerebral em cima da gente, a gente começa a achar de que se eu estou fazendo certo, eu sou uma pessoa que estou virando menos, alguma coisa assim. Quem já viu esse filme aqui? Proposta Indecente, né? Um milionário faz uma proposta. Ele quer dormir com a esposa desse casal aqui, um casal pobre, uma noite por $1 milhão. E eles começam a conversar e falam, $1 milhão é muito dinheiro, e é só uma noite. E aí qual é o enredo do filme? Não é só uma noite. Gente, quando a gente deixa a sexualidade tomar conta das vontades da nossa vida, a gente tem que entender que a gente está se colocando numa posição de uma pessoa viciada em drogas. Você sempre vai pedir mais. Já aconteceu de você tomar, né, uma mordida, picada de mosquito? Aí você, não vou coçar para não ficar, aí você não aguenta. Quanto mais você coça, o que acontece? Então, assim, por isso que quando a Bíblia fala sobre a tentação sexual, qual o conselho de Jesus? Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Então é para ficar cego? Não. Aqui ele está usando uma hipérbole, uma figura de linguagem do seguinte: você tem que controlar a entrada da sua alma. Então, assim, o seu fraco ao celular, passou de 9h30 da noite, deixa isso carregando na sala e desliga. Evita de levar ele para o banheiro. Evita de ficar sozinho numa situação vulnerável. Se o seu problema é que o seu coração, ele está, sabe, pastor, mas e tal. Gente, o que a bem-aventurança fala? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão. Gente, o coração é um presente que a gente dá para Deus. Para você manter ele puro, você tem que proteger. Para você manter ele puro, você tem que pagar o preço. Só que muitas vezes a gente vê uma sociedade extremos. A primeira vez que eu vi a Mona Lisa, parecia uma fila do INSS. E não dá nem para ver direito o quadro, porque está um blindex, um louco tentou uma vez estragar a pintura. Mas imagina, se a Mona Lisa fosse pintada hoje numa sociedade islâmica, como é que ela seria? Se a Mona Lisa fosse pintada por um artista hoje, das quebradas. Então aí você pega a Mona Lisa, você tem ali a beleza feminina destacada, sendo valorizada. Só que qual é a diferença aqui? De um extremo que a gente muitas vezes vê na cultura islâmica, de você recusar totalmente a beleza, é algo que a sociedade que a gente vive já bebeu. Você sabe por que quando descobriram o Brasil, os portugueses só tomavam banho uma vez por semana? Porque durante a Idade Média, o fim do Império Romano, o catolicismo adotou a ideia de que as coisas ligadas ao corpo são ruins, ao espírito são coisas boas. Vários santos católicos venerados hoje, a fama de santidade deles era porque eles não tomavam banho. Porque a ideia era que se você tomar banho, você vai passar a mão no seu corpo, aquilo pode te levar à tentação. Tem um santo chamado São Simeão, o estilita, porque ele vivia em cima de um estilo, uma coluna grega. Ele ficou 38 anos sem tomar banho. Aí entendi porque botaram ele no alto de uma coluna, né? Porque só urubu para aguentar um doido desse. Então assim, gente, isso aqui o extremo não ajuda e também a vulgarização não. Aí eu encerro aqui. Olha aí, vou encerrar dentro do horário, rapaz. Primeira dica que eu quero te dar. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, certo? Pureza de coração, ela é estimulada pela contemplação. Ellen White fala que é pela contemplação que nós somos transformados. O que você está contemplando?
É a contemplação de Deus, é a meditação, é a valorização do ser humano como um ser humano que vai permitir você controlar, eu não vou dizer o demônio da libertinagem, mas a distorção da sexualidade. Gente, e aí eu quero falar aqui para dois públicos, para vocês, mulheres, irmãs, vocês não são amostra grátis, filha. Você não pode se permitir de um cara te valorizar pelo seu corpo. Porque a beleza é passageira, um dia você vai envelhecer, sei lá, não, envelheci, fiquei muito bonita, tudo bem. Mas algo mais profundo. Há algo que faz você ser uma pessoa que não é só o físico. E aí, gente, essa questão da valorização da imagem é importante. E aí eu quero falar agora para os homens. As mulheres na igreja foram muito cerceadas por causa da licenciosidade masculina. Eu lembro uma vez fui pregar, aí veio um diácono, pastor, o senhor viu a roupa daquela irmã, meu Deus, pastor? Aí eu falei, não, irmão, eu venho para a igreja não é para olhar a mulher dos outros, não. Eu venho para a igreja para cantar, para pregar. Está olhando demais, né, irmão? Porque olha a camisa sem manga. Gente, desculpa. Um homem que está sendo tentado por causa do ombro de uma mulher, ele tem que se tratar. Tarado. Pelo amor de Deus. Gente, me ajude aí a vencer. Se eu estiver errado, eu me retrato aqui agora. Não dá. Filho, você tem que saber segurar a onda, irmão. Aí você tem toda uma cultura, em nome da santidade, que faz com que as mulheres fiquem o quê? Largadas. Aí as filhas de Deus, ninguém quer olhar para ver as filhas de quem? Do ruim. Usar maquiagem não é pecado, você se sentir bonita não é pecado, quer pintar seu cabelo, quer fazer uma cirurgia plástica, faça, minha filha, quer se sentir bonita, se sinta. Só que é o seguinte, Apocalipse tem duas mulheres, as duas estão produzidas. Jerusalém desce adornada, como que? Uma noiva. E em cima da besta tem uma mulher de vermelho, que ela é o quê? A grande meretriz. Ambas estão adornadas, ambas estão produzidas. Uma parece uma meretriz, a outra parece o quê? Uma noiva. Se você está se vulgarizando, aí você está o quê? Pecando. E aí quem manja de xadrez entendeu a referência aqui. Se eu olho para o espelho, e eu sou um peão, mas eu entendo que eu sou um filho de Deus, que eu sou um rei, você é uma rainha, a forma como você se enxerga vai falar muito sobre você. Segunda dica aqui para a gente encerrar. Ia ficar dentro do horário, já estourei 4 minutos, mas estamos no final. Segunda dica. Quem gosta aqui de mitologia grega? Já ouviu falar? A Ilíada e a Odisseia. Isso aqui é um trecho da Odisseia, que é a volta de Odisseu ou Ulisses para a casa dele na ilha de Ítaca, na Grécia. E ele está voltando para casa, mas ele vacilou lá com um dos deuses gregos, o bambu geme em cima da vida dele, e a viagem que era para ser de semanas leva anos. E tem um trecho do navio dele e dos seus marinheiros que passa perto do Mar das Sereias. E as sereias gregas, elas eram diferentes da pequena sereia da Disney. Elas podiam voar, elas comiam carne humana, e elas, você pode ver aqui, não tem nada de cauda de peixe. Elas têm asa, é metade pássaro, metade mulher. Acho que o Aquaman deu uma melhorada, né? Porque como é que um pássaro no fundo do mar é sinistro? Mas qual era a ideia da mitologia grega? As sereias tinham uma voz encantadora e elas eram de um rosto lindíssimo. Então, quando o barco dos marinheiros se aproximava ali, dos navios e tal, das sereias, elas seduziam os marinheiros cantando e eles se aproximavam, elas agarravam e puxavam eles para onde? Para o fundo do mar. Quando Ulisses soube disso, ele falou o seguinte: eu quero muito ouvir a sereia cantando, porque é a voz mais linda do mundo. E os marinheiros queriam ver o quê? A sereia. Então ele combinou o seguinte: vocês vão me amarrar no mastro. Eu vou poder ouvir, mas não vou poder ir até elas.
e ele então botou cera para tapar os ouvidos. Eles não ouviriam o canto da sereia, mas poderiam ver. E assim eles passaram vivos pelo mar das sereias. Gente, a mesma coisa é com a sexualidade. Não brinca. Tentação, você não brinca, você foge. Diabo você enfrenta, tentação você não tem essa força não. E eu vejo hoje que é o contrário na igreja. O povo tem um medo do diabo, que é uma coisa. Se aparece um endemoniado aqui, um pula pela janela, começa a cantar Castelo Forte, é um medo danado. E a tentação está lá os valentes. É porque, olha pastor, rapaz, eu me garanto, hein. Aí você está no seu trabalho. Aí está lá aquela recepcionista lá enviada pelas trevas, dando em cima de você que é casado. Aí você passa e ela... O sangue de Jesus tem poder. Aí vai até para o outro lado. Mas ele fica com aquilo no coração. Ele pode entrar por uma outra porta. Mas o amostradinho, ele quer passar o quê? Em frente, porque ele gostou de se sentir valorizado. Aí no dia seguinte ele passa lá de novo. Ela, ei, vem cá, eu não mordo não. Ele, o sangue, já não é nem mais de Jesus. No terceiro dia, ela vem cá, seu pai é um pirata, para esconder um tesouro desse. É uma piada sem graça, cantada fraca. Aí ele, já não é mais nada de sangue. Ele está fraquejando, irmão. No quarto dia ele está passando contato de zap. Já está marcando de sair. Foge, meu filho. Tentação, você foge. Leva cativo o seu pensamento para Jesus. Guarda no seu coração a palavra dele, para você não pecar contra Deus. E aí eu fecho aqui. Consegue ler? Fala em voz alta comigo. Plante um pensamento, colhe um ato. Plante um ato, colhe um hábito. Plante um hábito, plante um caráter. Gente, nossas paixões têm que ser controladas pela vontade. Nossa vontade tem que estar sob a direção de Deus. E a nossa razão tem que ser santificada. E aí eu dou a última dica aqui para a gente cantar. Você tem que ter alguém que você confia. Gente de confiança. Para quando o bicho pegar, você fazer, não é uma prestação de contas espiritual, mas você prestar contas para alguém. Porque no pecado da sensualidade, se lembra ali, acho que é Provérbios que fala, quando eu escondi o meu pecado, o que aconteceu? Aquilo começou o quê? A me consumir. Aí ele fala, não é Salmo. Mas eu resolvi então não esconder meu pecado. Meu pecado é o quê? Confessei. Não estou falando para você chegar aqui, irmãos, ouçam aqui, eu sou um pecador miserável. Nada disso. Gente do mesmo sexo. Gente de caráter. Pode ser o seu pastor. Pode ser uma irmã da igreja que você confia, se você é mulher. Pastor Flávio, ora por mim. Estou sendo tentado. O que está acontecendo, meu filho? É isso aqui. Quantas pessoas eu já aconselhei durante meu ministério assim, de ficar na cola. Deu certo. Não sofra sozinho. Há poder na oração. E quando a gente vai de joelhos, a gente vai mais longe. A gente vai ter o louvor agora. Pode vir, gente. Reconheça que você tem um problema e procure ajuda. Faça atividades físicas. Ore pedindo a vitória dia a dia. Busque a companhia de pessoas na hora da tentação. Peça ajuda ao seu pastor. E a palavra de Deus fala o seguinte: você andou vacilando, andou errando? Nós temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar o quê? Confia nele. E a gente vai cantar um louvor agora. Eu queria convidar para que nesse louvor você ficasse em pé e a gente fosse conversando com Deus. Eu no final quero orar por você, para que Ele restaure a imagem dele em sua vida, para que você não deixe a sensualidade desse mundo rebaixar você, que você possa refletir Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e cantarmos Esconde-me.
Coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos. Senhor, te agradecemos por mais um dia de culto na sua presença. Te agradecemos porque a sexualidade é um presente que o Senhor deu para a gente, para que a vida ela possa ser mais significativa. Te agradecemos porque quando a gente entende o que o Senhor espera de um relacionamento entre um homem e uma mulher, é uma coisa bonita. É algo que completa a vida, que faz, através do amor, a vida ser mais leve. Só que Satanás, ele distorce. E eu sei, Pai, que todos nós aqui sofremos de alguma forma e lutamos contra as distorções que Satanás faz. Seja do lado da libertinagem, seja do lado de uma religiosidade sem fundamento bíblico. Então eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar a nos sentirmos plenos, que a gente possa ver que nós somos a imagem de Deus e que a gente possa olhar para o outro, para a outra, não como uma presa, mas como alguém por qual Cristo morreu, uma pessoa que tem valor. Nos ajude a nos valorizarmos e a gente fugir da tentação. E que a gente possa ter um melhor amigo, uma melhor amiga crente, que teme a Deus, para que nas horas da adversidade a gente possa ter um companheiro, uma companheira de lutas. E se alguém aqui que se sente fraco, sujo, vencido nessa área, que possamos nos lembrar que somos o que a Bíblia diz que nós somos. Paulo fala que no passado nós fomos imorais, adúlteros, tem tudo isso lá em 1 Coríntios, mas fala que fomos lavados pelo Espírito do nosso Deus, somos justificados e por isso podemos ser mais do que vencedores. Podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. Coloque essa esperança em nós. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.